Bom dia a todas e a todos os ouvintes. A CPI dos Pais, Central dos Problemas da Infância, abre nova sessão em caráter extraordinário para tratar dos requerimentos sobre a crise e o isolamento social. Registramos aqui que as nossas sessões estão sendo realizadas de forma remota, atendendo todas as recomendações dos órgãos competentes. Hoje, vamos analisar o requerimento sobre a casa, o convívio e o cuidado enquanto condição de aprendizagem para a criança. Como manter ativa na criança a curiosidade e a vontade pelo aprendizado? Como construir ambientes espaciais e de relações favoráveis à autonomia, à criatividade e ao espírito de querer conhecer o mundo? Para abordarmos o tema, vamos antes analisar uma prova colhida no vazamento de áudio parental autorizada judicialmente. Vamos às provas. E o seu nome? Tatá. Oi, Guto. Nossa, Tatá. Tanta pergunta que eu não sei nem o que responder. Ai, nossa, nem me fale. Hoje ele perguntou: papai, o que tem dentro da árvore que faz nascer os frutos? Nossa, que pergunta interessante. Pois é, eu não sei o que responder. Às vezes eu não sou professor, né? Ai, Guto, a gente não precisa ser professor para estar junto com as crianças descobrindo o mundo a partir da curiosidade delas. Olha só, meu pai é agrônomo. Meu pai pode ajudar, a gente pode colocar ele para conversar com o vô. Pode falar um pouquinho sobre a botânica das plantas, é verdade. Ó, a gente vai criando uma rede também de apoio, Guto. Não precisa ficar dependendo da escola para tudo. Ah, bacana. Vamos telefonar para ele, eles conversam. Apresentados os fatos, vamos às análises com a senhora relatora, que verificará o valor probatório do inquérito, visto ser importante a criação de oportunidades de aprendizados e diálogos entre pais e filhos na quarentena. Saudações, prezado público em isolamento social. A relatoria hoje, ao analisar o vazamento de áudio parental, ressalta o valor do intenso convívio familiar em tempos de quarentena. Crianças e adultos podem se beneficiar dos vínculos e aprendizados vividos em conjunto. Como os adultos podem contribuir para que as crianças vivam os aprendizados com autonomia e alegria? Como orientar as curiosidades das crianças de forma a aprofundar os aprendizados? E como criar ambientes em casa que favoreçam esses processos? Para contribuir com a sua potente e transformadora experiência acerca do tema, esta CPI hoje convoca Alice Watson, mãe, jornalista e educadora da formação Aprender em Comunidade da Ecohabitare, em parceria com o Instituto Gaia Escola. Bom dia, meu nome é Alice, eu sou mãe da Violeta, de 4 anos, e da Elisa, de 10 meses, e vim contar um pouquinho da minha experiência como mãe nesse isolamento social com as crianças em casa, que a gente acumula, né, as funções de trabalhar, da casa, de cuidar das crianças, e como é que a gente pode lidar um pouco, né, com esses desafios e aproveitar esse contexto como uma oportunidade, né, tanto da gente se aproximar um pouco, né, dos nossos filhos, conhecê-los, né, melhor, e como que a gente pode também pensar em aprendizagem fora, né, do contexto escolar, né, considerando que a aprendizagem ela acontece o tempo todo, todos os dias do ano, não só 200 dias letivos como a escola propõe. Então, no meu dia a dia, o que eu tenho buscado fazer com a minha filha, principalmente a mais velha, né, é pensar em pesquisas a partir da curiosidade dela. Se você observar qualquer criança saudável e que não teve sua criatividade tolhida, né, pela escola, que é o que a escola, normalmente a escola tradicional vai fazendo, né, a criança chega lá cheia de curiosidade, sede de saber e vai sendo enquadrada no modelo que ela tem que aprender um conteúdo que é imposto, e aí ela vai perdendo essa sede de aprender coisas novas. E quando a gente está em casa com as crianças, você pode observar que a curiosidade dela se manifesta em vários, né, detalhes do dia a dia, né, desde o que a gente vai cozinhar,
a como que cuida da casa. Ela, assim, a criança naturalmente ela gosta de ajudar, né, de participar. Uma coisa que eu faço muito é pegar esse interesse, né, essas perguntas que tem às vezes a idade do porquê, mas ela não acaba, né, a gente sempre tem uma questão, e em vez de dar resposta, eu vou construindo com ela roteiros de estudo pra gente pesquisar. Como ela ainda não é alfabetizada, a gente, por exemplo, ela perguntou, ela me viu matando uma aranha. Depois de um tempo ela quis saber como que a gente poderia tirar a aranha da casa sem matá-la. E isso foi uma pergunta, e a partir daí a gente aprendeu. A gente vai colocando perguntas de pesquisa, né? Quantas aranhas existem? Né? Quais são as aranhas que existem aqui? A aranha, ela pode machucar a gente? Ela é venenosa? E aí a partir daí cria-se uma pesquisa que dura a semana inteira às vezes. E aí a gente pesquisa junto com um vídeo ou com um livro. E eu gosto muito de mapear quais são os interesses dela e colocar em conexão com algumas pessoas que eu conheço que já trabalham com isso, ou que de repente eu tenho um amigo, um tio, alguém que sabe desse assunto, que pode uma ligação, né, num contexto de isolamento social, conversar com ela, e aí ela tá entrevistando essa pessoa sobre essas perguntas. E aí a gente vai construindo esse roteiro e depois a gente no final vê o que ela aprendeu, né? O que ela aprendeu com essa pesquisa. Ela comunica para o pai, para alguém. Eu acho que é desafiador, né, a gente enquanto pai se colocar nessa postura de professor, porque muita gente, né, não é pedagogo, enfim, não tem essa formação, mas a gente consegue ser tutor, ser mediador dessa aprendizagem. E se a gente não domina um conteúdo que a criança quer pesquisar, a gente não precisa dar resposta, né? O tutor, ele media o conhecimento, a pesquisa, ele ajuda, ele faz pergunta, ele indica fontes, né? Ele vê junto, assiste um vídeo, ele pesquisa junto quem pode ajudar a encontrar as respostas. Então a gente não precisa saber tudo, a gente pode aprender junto, pode procurar alguém que saiba, que possa, né, ensinar, tanto nós enquanto pais quanto nossas crianças, e assim a gente está aproveitando esse contexto para desenvolver coisas a partir da necessidade dela, porque mesmo que a escolinha dela envie algumas coisas e seja uma escola, né, que não é muito tradicional, não está contextualizado com o que ela está vivendo, né? Cada criança está num contexto. Tem criança que está em apartamento, tem criança que tem jardim, tem criança que tem outras crianças na família, tem criança que não. Então só quem está no dia a dia sabe o que pode despertar, o que é o interesse real e genuíno dessa criança. E a partir dessa pergunta, o que você quer aprender, o que você quer brincar, o que você quer fazer, a gente constrói um mundo juntas. Com a minha filha, a mais nova, Elisa, ela é um bebê, né? E o bom de ter um bebê no meio disso tudo é a gente observar como é que se dá a aprendizagem, né? A aprendizagem, ela é muito pela necessidade. Você não vai falar pro bebê, aprende a andar. O bebê aprende a andar porque ele sente necessidade de andar, de olhar os outros e ver que os outros andam. Ele aprende de acordo com o que ele precisa, né? Então eu tô no contexto da pandemia, eu tô na casa da minha mãe, tem vários degraus, e antes eu tava no apartamento onde eu moro. Aqui ela desenvolveu em um mês a habilidade de descer e subir degrau, de bumbum, de frente, porque ela teve a necessidade. Em casa, ela não tinha nenhum degrau, nenhum obstáculo, ela não desenvolveu essa habilidade. Então, da gente olhar para essa oportunidade e ver como é que é a aprendizagem das nossas crianças, né? E acho que tá com elas é um aprendizado contínuo, é a gente observar o quanto que a aprendizagem tem que ser significativa, tem que vir, né, da criança, e a partir daí a gente introduzir, né, os conteúdos formais obrigatórios, mas quando parte deles isso fica muito fluido e orgânico. E outra última coisa seria a gente pensar também em espaços de aprendizagem, né, dentro da nossa casa, ter um lugarzinho, né, preparado para a criança, que seja um cantinho na cozinha, tenha materiais para ela brincar, para ela explorar, para ela exercer, né, essa criatividade, enfim, exploração. Tem muito isso com a minha mais nova, né, de ter um tapetinho até na cozinha quando eu tô cozinhando. Então eu tenho uma caixinha de potinhos que ela fica abrindo e fechando, e aí eu consigo cozinhar com ela ali no meu pé, num tapetinho. Então a gente pensar na nossa rotina, o que a gente precisa criar para que a criança fique perto da gente, brincando, e a gente consiga fazer todas as outras coisas que a gente está tendo que fazer no meio desse isolamento social.
Faça-se o registro em ata para pensar nos autos as considerações aqui apresentadas. Pelos dispositivos legais, atesta-se aqui que a quarentena e o isolamento social oferecem a chance de um novo modo de convívio familiar, sendo necessário investir na qualidade destas relações e na criação de ambientes favoráveis ao aprendizado de todos.